Palavra de Deus. Há um combate muito grande nesses últimos dias, onde está chegando o tempo do cumprimento da promessa para a vida daqueles que guardam com fé a palavra, que espera o cumprimento dela, que aguarda a promessa, que confia estar afirmado, estabilizado na palavra. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Mais uma vez estou aqui trazendo esse momento de reflexão da palavra de Deus para comunicar a você a verdade que liberta, não é? Porque você vai ouvir muitas conversas aí, doutrina, conceitos, pensamentos, interpretações, linha de teologia, filosofia. Você vai ouvir muitas coisas como verdade. E se você não conhecer a verdade, fica difícil para você. Eu já trouxe aqui um ensino, uma orientação sobre o que Jesus falou lá em João 8, 31 e 32. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a importância para o homem realmente ser liberto. Ele precisa conhecer a verdade. E conhecer a verdade é ser restaurado por ela. É ser transformado por ela. É ter o entendimento esclarecido por ela, pela verdade, que é a palavra escrita e a palavra encarnada, Jesus. Pois Jesus vai dizer lá em João 8, 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas lá em João 8, 36, no mesmo capítulo, decorrente do mesmo texto, no contexto, Jesus vai dizer, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu acho interessante que em outra passagem das Escrituras, em João 15, 7, Jesus vai dizer assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Observe que tem que ser o conjunto dentro de uma só situação. Porque muita gente diz que crê em Cristo, muita gente diz que é cristão, mas não está na palavra de Cristo. A doutrina, o conceito, a direção, a esperança que eles estão seguindo, vivendo e praticando, não é o que Cristo ensinou na sua palavra. Se a gente for citar aqui listas de instituição religiosa que se declaram cristãs ensinando sobre Cristo, quando a gente passa a fazer uma análise, porque o importante é você examinar, não é? A causa do erro é por não ser prudente, não examinar. Foi o que Jesus disse a um grupo de religioso que tinha um entendimento de que não havia ressurreição. E eles tinham suas interpretações, seus entendimentos. Aí vieram até Jesus, os saduceus, perguntando como iria ressuscitar, não é? Como ia ser na eternidade, a mulher que teve 7 maridos aqui, de quem ela ia ser esposa na eternidade. E aí Jesus diz, vocês erram, não tendo conhecimento dessa verdade espiritual, não tendo o entendimento da realidade na eternidade, o fato pelo qual vocês erram, vocês não conhecem o poder de Deus, não conhecem a vontade de Deus, não conhecem os objetivos e os propósitos de Deus. Por quê? Porque vocês não examinam a palavra. Errais não examinando as Escrituras. Não é pegar um texto e você entender de uma forma e passar a defender uma doutrina que você
elaborou naquele texto que você entendeu. Você formou uma doutrina, um conceito, uma linha de pensamento, pela sua interpretação. A Bíblia não se entende assim, não se estuda assim. Palavra de Deus, nós temos que usar de Gênesis a Apocalipse, para poder a gente fazer uma exegese, comparar textos, contextos da Bíblia. É a Bíblia esclarecendo a própria Bíblia. E o Espírito Santo nos dando entendimento. Então, gente, nós precisamos crer em Jesus, conhecer a palavra dele, para estarmos com o entendimento transformado. Dentro da intelectualidade, do conhecimento literal da Bíblia, todos conhecem. Tem teólogo dentro do sistema doutrinário católico, tem teólogos conhecedores da Bíblia, doutores, bacharéis, dentro do sistema das seitas da Sociedade de Torre de Vigia, dentro dos mormons, dentro da filosofia. Tem muita gente aí que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não é declarado cristão, que é aquele que crê em Jesus e segue a Cristo. Tem muitos ateus que conhecem a Bíblia. Eu já tive debate com ateus que não professam crença nenhuma, que eles citam texto da Bíblia de uma forma como quem conhece, eles conhecem. Então, conhecer a Bíblia no literal não leva você a Deus, porque o trabalho é espiritual. A palavra é espírito e vida. A palavra não é só a letra no intelecto. A palavra de Deus é espírito e vida. Essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Essa palavra, ela vai no nosso interior, numa parte indivisível, que é a psicologia, psicanalista, a psiquiatria, né? Os psicólogos não alcançam essa parte do ser humano, que é uma parte impenetrável, mas há algo que penetra. Hebreus 4:12, 4:13. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus não é um livro intelectual, não é um livro de leitura literal. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela trabalha no nosso interior, aonde nenhum instrumento deste mundo, nem da psicologia, nem da psiquiatria, nem psicanalista, né? Essa turma de profissional que trabalha o comportamento humano, que estuda, não é? O ser humano, o comportamento, não alcança. Não adianta chamar um psicólogo para entender o comportamento humano. Não vai entender. A palavra revela qual é o motivo, a consequência desse comportamento monstruoso, terrível do ser humano. A palavra mostra isso. Porque a palavra é a maior terapia para o ser humano. Porque só quem conhece o ser humano é quem o criou, Deus. E é por isso que em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Preste atenção. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Sabe do que está falando isso? Da parte interior do homem, que é composta de 2 partes distintas, que é a essência, a substância espiritual. Porque nós somos formados com a substância material, o corpo, e com a substância espiritual, o espírito. O corpo que veio deste mundo, o espírito, a parte espiritual que veio de Deus. E essa parte espiritual, que é composta de alma e espírito, nada pode alcançar, só a palavra de Deus. Olha o que diz aqui
o que nós estamos lendo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é viva, ela é eficaz. Ela tem o poder de operar aquilo para que ela vai direcionada. Ela tem poder, ela é viva. Ela não é uma coisa que fica somente no intelecto e depois some. Ela fica no nosso entendimento e é ela que vai julgar o mundo. O mundo será julgado pela palavra. Jesus falou isso lá em João 12:48. Agora, a palavra vai continuar dizendo: ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não é isso, é aqui. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que muitos não aceitam a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra acusa ele, reprova os comportamentos, reprova o interior do homem que só Deus conhece. O homem pode mentir para o psicólogo, psicanalista. O homem pode mentir para esses meios que estudam o homem dentro da psicologia, não é? Psiquiatria. O homem só não pode ocultar nada de Deus. A palavra, ela incomoda a humanidade, porque ela vai no interior do homem, na parte indivisível, que só a palavra penetra, na parte do ser humano impenetrável, que só a palavra de Deus penetra. É isso que o texto aqui nos ensina. Quem tem uma visão intelectual não vai entender isso. Mas quem é espiritual, discerne a palavra. Porque a palavra é espírito e vida. A palavra não é conhecimento intelectual. A palavra de Deus é espírito e vida. E precisamos discerni-la em espírito, pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela trabalha no nosso interior, tanto para nos acusar, quanto para nos justificar. Salvação para quem crê na palavra. Condenação para quem não crer na palavra. A palavra é o mérito, é o critério pelo qual Deus vai julgar o mundo. Não tem obra de caridade, de nada. O homem vai ser julgado por não crer na palavra. Por não ter dado ouvido à palavra que foi levada a ele para lhe iluminar a mente, esclarecê-lo, mostrando a ele, não é, a manifestação da graça, do amor de Deus, a porta, a saída, o meio da salvação, para tal homem pecador que não merece encontrar a salvação pela graça, que a graça é o favor de Deus. A graça não é o que o povo ensina aí. Tem muita gente aí ensinando sobre a graça, né? Ensinando errado, viu? Ensinando errado. Então a palavra de Deus está dizendo que a palavra, essa palavra, que é a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Isso é uma simbologia da arma dos romanos. Uma espada que tinha afiada, que quando penetrava, cortava os 2 lados. Era fatal. E a palavra de Deus é fatal quando vai no interior do homem. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela mostra ao homem seu erro. Ela mostra ao homem sua condenação. Ela mostra ao homem também a salvação. Deu para entender? 2 gumes? Então, a gente tem que entender o que é a graça de Deus. Deixa eu falar um pouco sobre isso. É só um paliativo aqui, tá? Tem muita gente aí, eu tenho visto muita gente falando sobre graça, mas de uma forma libertina. Falando sobre graça de uma forma incondicional. Ei, a graça de Deus é condicional. Aprendam isso, tá? Então, eu faço uma pergunta para essas pessoas que falam tanto da graça, não é? Que falam tanto da graça. Sabe de uma coisa? A lei foi abolida para quem está em Cristo. Porque a lei não tem mais poder para quem está em Cristo. Porque em Cristo somos justificados pela lei
para não sofrer a punição da lei. Mas a lei continua. Para quem não está em Cristo, está julgado e condenado sobre a maldição da lei. A lei, que é a condenação, o juízo para o pecador, não é só para o judeu não, viu, irmão? Não é só para o judeu não. Deus deu aos judeus o entendimento da sua transgressão, mas essa transgressão, toda a humanidade está dentro dela. E o evangelho é um só. Eu estou aqui mostrando aqui porque eu estou aqui levando uma resposta para alguém que ensina de uma forma totalmente herética. Não, porque o evangelho para o judeu é um e o evangelho para o gentil é outro. Não existe dois evangelhos. Não existe dois rebanhos. Não existem dois corpos. Não existe dois Senhor e dois caminhos. É um só para toda a humanidade. Agora, o que existe é períodos de tratamento, mas um só povo. A Bíblia não mostra dois rebanhos, é um só rebanho. Deu para entender? Então, as pessoas falam de uma forma dentro do entendimento que eles têm, daquilo que eles lêem, e não preocupam-se em examinar. Como eu disse aqui, vou dizer de novo. A palavra, muita gente tem interpretado ela pelo seu intelectual, pela matemática, pelo conhecimento literal. Ei, cuidado. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela não se define pelo entendimento só não. Pelo entendimento intelectual. Tem que ter o Espírito de Deus para entender a palavra de Deus. Situações que só podemos discernir pela ação do Espírito Santo que abre o nosso entendimento. Por isso que muita gente está aí, nesses últimos dias aí no comentário, aqui na minha página no Face, colocando cada comentário herético, comentários materialistas, não é? Comentários literais, comentários totalmente heréticos, aonde dizem, eu não quero nem continuar nisso, isso é cansativo, isso não edifica. Quem é Jesus, ele diz o seguinte, ó, vai pregar, quem quiser ouvir, amém, quem não quiser, não fica ali não lança pérola aos porcos e nem insiste, aonde em uma casa que tu entrar, se não quiser receber, bate os pés como um protesto e sai dali. É a mesma coisa. Jesus falou isso, mas foi para o judeu, mas a gente aplica para uma aplicação pessoal para a igreja, que tem o compromisso de pregar o evangelho. E a gente não tem que bajular, nem massagear ninguém para ouvir o evangelho e para crer. Nossa obrigação é pregar. Quem crê, que crê. Quem deixar de crer, que deixe. Nós não somos chamados para bajular ninguém. E nem para insistir. É pregado. Quer ouvir não? A gente vai para outro. Sabe por quê? Porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só para judeu não, tá? Se você olhar a palavra, está no geral, humanidade. Toda criatura. E Jesus falou isso lá em Marcos. Que alguém diz assim, não, mas Marcos foi escrito para o judeu. Estava ali dentro do contexto para os judeus. Mas o que Jesus ensinou é para o mundo inteiro. O evangelho que Cristo trouxe não é só para judeu. É para grego, gentil, para todos. Porque é o poder de Deus para salvar. Não é só judeu. Todo ser humano que precisa de salvação. A Bíblia ensina isso. Jesus, ele vai dizer que o amor de Deus foi manifesto ao mundo. Mundo aqui é no sentido de humanidade, não é ao judeu. Os judeus entendiam que a salvação era só para eles. Que eles eram a classe especial. Os escolhidos de Deus para a salvação. Aí é que entra o engano. O povo de Israel foi escolhido para ser levantado como nação. Para um propósito de Deus. Diante de todas as outras nações. Diante de todos os outros povos. Deus escolheu Israel para uma finalidade como nação. Onde ele vai cumprir a finalidade dele que ainda não cumpriu. Deus ainda não cumpriu a sua finalidade com esse povo de Israel.
mas vai cumprir ainda, está profetizado já. E para a salvação, Deus não faz escolha de ninguém. Salvação é sem acepção de pessoa. Pedro vai dizer isso a Cornélio, pregando lá em Cornélio. Era gentil. Pedro vai dizer, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Porém, aonde tiver alguém que tema Ele, aí esse sim alcançará a salvação dele. É Pedro que diz isso. Vamos ver o que é que Pedro está dizendo sobre isso. Abra a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Pedro vai dizer assim, o contexto aqui, Pedro está na casa de Cornélio, evangelizando, levando o evangelho, viu? Aí, no versículo 34, Pedro vai dizer assim, depois que ele vê a convenção ali, onde eles foram batizados, onde eles se alegraram, onde eles teve o gozo do Espírito Santo, pela convenção que eles teve. Aí Pedro vai dizer assim no versículo 34 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E, abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Mas que lhe é agradável. Deus se agrada. Em quê? Mas que lhe é agradável. Aquele que em qualquer nação, não é só judeu não, viu? Ei, aprenda aqui, por favor. Não é só judeu não. Aqui não é evangelho só para judeu não. Olha o que Pedro vai dizer. Olha o que está revelado na palavra de Deus. Porque aqui é a palavra de Deus. Pedro aqui estava falando inspirado. Não foi a imaginação dele. Pedro aqui estava falando inspirado pelo Espírito Santo de Deus e não pela inspiração dele mesmo. Para que isso ficasse registrado. Para a gente compreender e conhecer essa verdade que Deus nos revela. Olha o que Pedro vai dizer. Vou repetir novamente. Eu estou aqui trazendo orientação que Deus não faz acepção de pessoa para a salvação. Ele não escolhe um e o outro não. Para a salvação, a escolha é para toda a humanidade. Ele escolhe todos. Agora, essa escolha é condicional em Cristo. E Pedro, ele entende isso. Porque Pedro tinha um conhecimento de que só os judeus era a classe escolhida. A salvação veio pelos judeus, através de Jesus, que era judeu. Mas não é só para os judeus. Os judeus rejeitaram. Até hoje, eles rejeitaram o seu Messias. Só vão receber esse Messias que já veio, que eles estão esperando ainda, que ainda não contemplaram ele, porque rejeitaram Cristo. Só vão contemplar, isso é um assunto escatológico, que muita gente quer ensinar, mas não conhece. Não conhece. Porque escatologia não é coisa que se aprende em seminário. Escatologia, nós aprendemos pela revelação do Espírito Santo, que nos dá o entendimento das coisas futuras, que ainda vai acontecer, e coisas que a Bíblia, no literal, no intelectual, você não vai entender. Tem que ser pela revelação, pelo entendimento, dado pelo Espírito Santo. Mas, muitos, com a mente literal, no seu intelectual, quer criar uma doutrina materialista. Vamos lá. Pedro vai dizer assim, Atos, estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e o 35, diz assim, abrindo a boca, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer acepção de pessoas? Deus não faz diferença. Deus não chama um, exclui outro. Deus não aceita um, rejeita outro. Deus não faz isso não. Alguém está pregando isso aí errado. Ah, porque Deus me escolheu, eu sou o escolhido, o outro não é, o outro é predestinado a isso, o outro é predestinado ao inferno, o outro não é escolhido para o céu. Quem te ensinou isso? Jesus não. Tu está aprendendo essa mentira com os homens, porque Jesus não ensinou isso, nem os apóstolos. Essa doutrina não. Não vem não, essa doutrina não é bíblica. Jesus não ensinou isso a ninguém. Aí Pedro vai dizer aqui, que Deus não faz acepção de pessoas. Nenhuma.
versículo 35, ele vai dizer: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e obra o que é justo. Temer a Deus, obrar o que é justo, é você viver na justiça, viver baseando a sua vida em direção na palavra de Deus. Dei uma saidinha aqui, irmão, que eu fui ajeitar um negócio ali que estava fora do lugar. Então, vou voltar aqui. Nós estamos aprendendo aqui que Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele se agrada do homem que teme a Ele. É o que Deus quer de nós. E opera e obra o que é bom, o que é justo. Mas para você operar o que é justo, tem que ser pela reta justiça de Deus, que é a palavra. Pedro está dizendo, a gente tem que aprender. Nós lemos a Bíblia, analisamos ela, fazemos uma aplicação pessoal e trazemos para o contexto atual, para ensinar as pessoas a verdade que a Bíblia nos revela. Dentro desse texto aqui que nós estamos lendo, nós vamos aprender que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus não escolheu um para o céu e outro para o inferno. Deus não fez isso. Quem ensina isso é o homem, que não é uma doutrina que Cristo trouxe. Isso não é a doutrina de Cristo. Os apóstolos não pregaram isso. O apóstolo Pedro está reconhecendo essa verdade aqui, porque ele entendia que era assim. Não, a classe de especial para ser salvo é só nós, judeu. Mas quando Pedro, enviado por Deus, vai à casa de Cornélio, e é orientado a Pedro pregar o evangelho, Deus está ensinando aqui aos judeus que o evangelho é o único meio de salvação, tanto para judeu como para grego. E Paulo vai dizer isso, Romanos 1,16, que o evangelho de Deus, de Cristo, é o poder de Deus para salvar todo aquele, olha aí, ó, olha o condicional no indivíduo aí, todo aquele, o indivíduo, aquele é o indivíduo, todo aquele indivíduo que crê. O condicional é crer para ser salvo, seja judeu ou seja grego. Isso fala de qualquer nacionalidade. Deus não escolhe, não, eu quero você que é judeu, eu não quero gentil que é de outra nação. Não! Pedro vai dizer isso aqui. Versículo 35, Atos 10. Mas é agradável a Deus o homem que em qualquer nação o teme e opera o que é justo. O que Deus quer é isso. É ver uma alma, um ser humano, se convertendo a Ele, se arrependendo. Temer a Deus é se converter a Cristo. É buscar andar na sua palavra. É renunciar seu estilo de vida. É negar-se a si mesmo. E isso é o homem que tem que fazer. Ou Jesus não ensinou assim, ou eu estou errado. Ou sou eu o herético, é? Sou eu que prego aquilo que não está na Bíblia? Será que Jesus não ensinou assim? Vamos ver o que Jesus disse lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Vamos lá? Evangelho segundo escreveu Marcos. Aí alguém vai dizer, isso aí foi para o judeu. É não, irmão. A palavra de Deus é para todos, em todos os tempos, época e geração, para nos trazer o ensino. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é ontem, hoje e eternamente. Ela não muda. Cai a flor, passa-se o tempo, seca-se a erva, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Aprendeu? Lá em Isaías diz isso. Olha o que disse Jesus lá em Marcos, Evangelho, não é? Segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos,
Jesus chama tanto os discípulos como a multidão, porque o ensino é para todos. Aí ele vai dizer agora, disse-lhe Jesus, se alguém, esse se é condicional, aprenda isso aí, se você for trabalhar, você recebe, se você não trabalhar, você não recebe. Isso não é uma condição para você ter ou não aquilo? Deu para entender? Então, com Deus, não tem determinismo pela sua soberania. Com Deus, para o homem receber a salvação dele, a graça dele, é condicional ao crer em Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Isso aqui é Jesus falando, tá? Não é eu que estou interpretando assim, não. Eu estou apenas lendo o que as Escrituras mostram. E estou aplicando o texto dentro do contexto daquilo que o texto está revelando. Deu para entender? E Jesus, chamando a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Jesus está advertindo aqui, mostrando para o povo? Vocês querem me seguir? Não é o Pai que vai trazer vocês a pulso, não. O Pai conduz vocês no caminho, na porta. Mostra a vocês a escolha que tem que fazer. Agora, quem tem que fazer somos nós. Quem tem que renunciar somos nós. Quem tem que escolher seguir somos nós. Quem tem que escolher entrar ou não pela porta somos nós. Porque tem a estreita e tem a larga. Só existe dois caminhos, duas direções. Aqui conduz o homem à vida eterna e aqui conduz o homem à morte eterna. Aqui conduz o homem à bênção eterna e aqui conduz o homem à maldição eterna. Porém, Deus te instrui, Deus te orienta e ensina você o caminho, a direção que você deve escolher. Está escrito na palavra isso, Salmos 25, 8 e 12. Dê uma lidinha lá, porque Deus ensina os pecadores o caminho que eles devem escolher. Está escrito na Bíblia. Eu estou pregando isso que a Bíblia ensina. Eu não estou forçando a interpretação do texto, nem estou aplicando o meu entendimento e trazendo uma interpretação minha. Para a gente aprender que o homem é responsável pelo seu destino. E o amor de Deus para a salvação é para toda criatura, ser humano. Porque Deus amou o mundo, a humanidade. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. A palavra revela isso. Agora, o que é graça? Muita gente ultimamente tem falado de graça. Eu tenho visto muitos vídeos aí de homens, porque nós agora estamos na graça, não temos mais a lei, e agora a graça não precisa mais de nada. Vai pensando isso? Vai pensando que a graça não precisa de esforço? O reino dos céus é tomado à força. A vida com Deus é questão de renúncia. Caminhar para o céu é o caminho estreito, porque você caminha subindo. Você tem que se esforçar. Para o inferno é mais fácil, que não tem esforço nenhum, é descendo. O que não tem esforço é ir para o inferno. Mas para ir para o céu, precisamos nos esforçar. Não é que o mérito da salvação é nosso. Nós precisamos nos esforçar para andar nessa salvação, nesse caminho que Deus abriu. A graça dele é esse. Deu para entender? Muita gente não entende o que é graça e está pregando aí, não, mas estamos na graça, na graça. Você não sabe nem o que é graça? A palavra de Deus vai dizer, olha, vê só, Jesus vai dizer assim, lá na lei, vocês ouviram dizer, na lei era assim, aquele que deitar com a mulher do seu próximo comete o adultério. Porém, eu vos digo, olha o que a graça nos ensina, aquele que tão somente pensar e desejar a mulher do próximo já cometeu o pecado. Não precisa deitar com ela. É só desejar, já está pecando. Te arrepende não, irmão?
Tira esse pensamento da mente não. Tira essa impureza da mente não. Para de cobiçar a mulher do próximo. Porque isso aí já comete adultério. Deu para entender? Para você cometer o adultério, não precisa deitar com a mulher do próximo. Nem se relacionar com outra mulher. Basta apenas você pensar mal, desejar, cobiçar e alimentar esses pensamentos impuros. Você já está em pecado. Isso é graça. Deu para entender? Jesus vai dizer, na lei ouviste dizer, olho por olho, dente por dente. Olha o que é graça. Porém eu vos digo, faz o bem a quem te faz mal, ora por quem te persegue, não pague o mal com o mal. E aí? E aí? A graça é assim como você entende, é? Hein? A graça, meu irmão. A luta é maior, porque na lei o homem não tinha nenhuma restrição, não. Bateu, levou. Fez o mal, faço o mal também. A lei não, a graça não. Não pagais o mal com o mal. Deu para entender? Faz o bem a quem te faz mal, ora por quem te persegue. Então as pessoas não conhecem o que é graça, fica falando de graça. A graça, no sentido de que Deus operou o impossível para nós, que nós não podíamos fazer nada para poder encontrar uma porta nem um caminho para chegar a Deus. Estávamos perdidos, nós não tínhamos como chegar a Deus, estávamos sentenciados a viver, nascer, crescer, envelhecer, morrer e a nossa alma ir para o inferno. Estávamos sentenciados, mas Cristo veio para mudar esse destino, para nos dar oportunidade, para nos dar chance, como um caminho que Deus abriu, como uma porta que Deus colocou, para nos tirar desse destino que estávamos sem saída. Graça é isso. Deu para entender? Agora, eu tenho que entrar por essa porta para estar nessa graça. E andar nesse caminho até o fim para estar nessa graça. E aí vai necessitar do meu esforço, da minha prudência, da minha dedicação. Tudo isso pela graça de Deus que vai me ajudar. Mas a escolha é minha. Porque Deus não força você. Mesmo na presença de Deus, você é quem escolhe se quer continuar obedecendo a Ele ou não. Se quer roubar ou não. Se quer continuar na mentira ou não. Se quer continuar adulterando ou não. Se quer continuar dentro da hipocrisia ou não. É nós que escolhemos. Deus não força ninguém a nada. Graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Quer dizer, favor imerecido. Esse favor que Deus operou para nós, para nos abençoar, nos dando a porta. Agora é eu que tenho que entrar por ela. Nos abrindo o caminho, agora sou eu que tenho que andar nesse caminho. Nos dando a oportunidade de ser justificado, agora eu tenho que crer para ser justificado. Nos dando a oportunidade de ser livre da condenação, agora eu tenho que crer em Jesus para não sofrer a condenação. Porque Jesus disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê continua condenado, porque já está condenado. Graça é condicional a crer. Crer não é uma expressão verbal. Crer é uma ação, é uma atitude. E isso tem que ser constante até o dia em que aqui a gente estiver. Mas como tem muita gente aí do outro lado, que diz que não tem mais juízo, Jesus já veio, já está vivendo a vida eterna, Jesus já está reinando, então tua esperança no Jesus que tu crê, que já estás vivendo a promessa dele, já estás vivendo a eternidade, é uma fé vã, é uma vida, é uma esperança morta. Que eternidade é essa que tu estás vivendo? Que tu estás num corpo mortal. Que promessa é essa? Que eternidade é essa que tu estás vivendo? Que tu estás numa vida temporal. Deu para entender? Graça é o favor que Deus oferece ao homem, como diz lá em Tito 2:11, porque Deus manifestou a sua graça, o seu favor, oferecendo, proporcionando salvação a todos os seres humanos. Agora, essa salvação
O ser humano tem que entender que precisa, tem que ver a sua necessidade e buscar essa salvação enquanto pode recebê-la, enquanto a porta da salvação está aberta. Jesus está dizendo hoje, vinde a mim, mas amanhã ele vai dizer, apartai-vos de mim. Quem ouvir o chamado dele hoje, vai receber a salvação pela graça de Deus que é manifestada para nós em Cristo. Deu para entender? A palavra de Deus vai dizer, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer assim, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aprenda o que isso nos ensina. Busque entender o que você está sendo instruído com esse texto. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que graça e que verdade vieram por Jesus. Você tem que buscar, examinar, entender isso. Não é se fechar numa interpretação intelectual. Vai orar, vai aprender, vai se dedicar em oração, pedindo a Deus que abra o teu entendimento, para que o Espírito Santo te revele aquilo que você não consegue entender de Deus, para que você não seja enganado, para que você conheça a verdade e seja liberto. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu dar um exemplo aqui. Olha só. Tem um buraco muito grande. Escuta aqui um exemplo. Sou muito bom de exemplo não, mas eu vou dar um exemplo para ver se você consegue captar um pouco. Existe um buraco muito grande. Nesse buraco caiu uma multidão de pessoas dentro dele. E nesse buraco não tem saída nenhuma, nem para o lado, nem pode sair para cima. As pessoas estão presas ali, vão perecer nesse buraco. E dentro desse buraco ninguém tem como sair. Nem ninguém pode ajudar o outro a sair. Todos estão perdidos, sem saída. Não tem como sair desse buraco. Estão lá, dentro dele. É uma suposição, é uma simbologia que eu estou fazendo aqui, né? Estou aqui dando um exemplo aqui simbólico para você entender o que é graça. Então todos estão dentro desse buraco sem saída. Ninguém pode sair, nem pode ajudar o outro a sair, porque não tem nenhum meio. É impossível para sair desse buraco. Não tem como sair. Aí de repente chega alguém lá em cima e joga uma corda, uma escada, que é a oportunidade que aquele povo que está no buraco pode sair. Foi jogada uma corda, foi colocada uma escada. Agora, o homem que jogou a escada, que botou a corda, ele não vai descer e puxar ninguém. É quem tem que estar lá embaixo, aproveitar esse favor que o homem colocou por essa escada e subir nela para sair do buraco. Também, quem não quiser, vai continuar no buraco. A escada foi colocada para todos. Agora, só vai sair do buraco quem subir por essa escada. Deu para entender? Deu para entender como é o que é a graça de Deus? O homem perdido, julgado e condenado pelo pecado, como diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E entre o imundo não tem quem tire um puro, porque todos são imundos, é o que diz lá em Jó 14, 4. E agora, quem pode salvar um pecador dentre o pecador? Ninguém. Nenhum dos pecadores pode salvar, porque também estão no mesmo buraco, na mesma condição. Todos julgados, sentenciados ao inferno, que é o juízo eterno de Deus. Aí Deus agora é aquele homem que jogou a escada, para que o povo no buraco possa sair. Essa escada chama-se Jesus. Esse favor, esse meio de salvação para o povo sair do buraco, chama-se Jesus. Agora, só vai sair da consequência do pecado quem vier após ele, quem crê nele, quem aceitar esse favor de Deus, que chama-se Jesus, a graça de Deus para o mundo. Deu para você entender mais ou menos? Não é assim não, meu irmão. Deus já salvou você. Não. Deus chama a todos pela mensagem do Evangelho.
Mas Jesus disse, quem crê é condicional. Quem não crê continua lá, em condenação, julgado e condenado, esperando a hora da morte para seguir o juízo. Mas quem crê não entrará em condenação, passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Jesus falou isso ou não? João 5,24. Então, gente, a graça de Deus é o favor que ele operou através de Jesus, cumprindo toda a ordenança, toda a obrigação da lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele foi o meio de justificação, não só para grego, judeu, mas para toda a humanidade. Ele tira os que estão debaixo da lei, a lei judaica que foi dada por Moisés. Eles tiram, Jesus por ele, é que eles podem sair da condenação, e toda a humanidade que está julgada sobre a condenação do pecado, pois o salário do pecado é a morte, e todos os homens estão dentro dessa morte do pecado. Só Jesus pode salvar também, que é a graça de Deus, tanto para judeu, como para gentil, como para todas as pessoas. A graça de Deus é o favor que ele oferece. Agora, você tem o direito de escolher se aceita esse favor e anda na condição que a graça te dá. É condicional. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. A graça é condicional. Primeiro, tem que crer em Jesus. E depois de crer, andar em novidade de vida. Negando-se, renunciando e se esforçando a submeter-se ao senhorio de Cristo, negando ao seu querer, a sua vontade, pela qual o diabo domina. Deu para entender? Olha o que diz lá em Tito, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Aprenda aqui algo. Isso aqui não é para judeu, não. Isso aqui é para toda criatura que quiser ser bem-aventurada. Tem que ler, praticar e crer na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Tito, capítulo 2, versículo 11 e o 12. Mas Deus, viu? Mas Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Escute agora o que diz o versículo 13. Versículo 12, aliás. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a forma que nós vivemos que não agrada a Deus, que chama-se impiedade, vida ímpia, e as concupiscências mundanas, e vivamos nesse presente século, lúcido, sóbrio e justamente e piamente, numa vida para Deus. Deu para entender? Como é que nós temos que andar agora? E tudo isso pela palavra. Andar numa vida justa, reta, é andar em Cristo, na palavra dele, para que sejamos justificados, tenhamos boas obras em Cristo, para ser recebido de Deus, justificado e absolvido da culpa do pecado. Agora, é preciso andar em Cristo. E andar em Cristo é andar na sua palavra, é se esforçar, é fazer o que Jesus disse, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Negar a si mesmo é eu renunciar todo o prazer e vontade desse corpo, dessa natureza pecaminosa, caída, subjugada pelo pecado. Enquanto eu estiver aqui, neste corpo, eu tenho que andar me esforçando, eu tenho que andar me negando, eu tenho que renunciar a desejo, vontade, pensamento, atitude, reação, emoção, que não condiz com a vontade de Deus, com a palavra. Eu tenho que me submeter à palavra, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar a me manter na palavra de Cristo, a me submeter ao senhorio de Cristo, para que por ele eu encontre essa salvação e esteja caminhando na justificação. Deu para entender? Agora, Jesus disse que é quem quer, quem quiser, não é forçado, é quem quiser. Interessante que Jesus diz assim: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas quem me negar, eu também o negarei. Rapaz,
Isso nos ensina o quê? Aí Jesus vai dizer assim também. Deixa eu ler aqui para você ver. Olha o que Jesus vai dizer aqui na carta de Paulo. Olha o que a palavra diz aqui, aliás. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. Olha o que os apóstolos ensinaram, que hoje esse povo diz que é discípulo de Cristo, apóstolo, ensina diferente. Olha o que Paulo vai dizer. Se confessarmos, também com ele reinaremos. Se sofremos com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se. Deu para entender? Você aprendeu aqui o que Paulo está orientando aqui na carta a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se soframos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Cuidado. Cuidado, seja fiel. Se for infiel, ele vai repudiar você. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se você partir para viver o prazer e a satisfação que o mundo leva o povo a viver, se você não se esforçar, se você não se posicionar dentro de um esforço, dentro de uma perseverança, para continuar negando-se até o dia em que aqui findar o labor desta vida, ou então, com o arrebatamento nós partimos, você não vai estar vencendo. Porque só vencemos em Cristo. E para estar em Cristo, temos que negar, temos que renunciar, temos que viver. Não é dentro de uma religião, é dentro da palavra, é dentro do senhorio de Cristo, é dentro da vontade de Deus. E isso é escolha nossa. Andar com Ele ou abandoná-lo, negar. Jesus, ele chega diante de uma multidão que estava seguindo a Ele. Ele começa a ensinar, ele começa a orientar esse povo. A palavra vai dizer que muitos disseram, essa tua palavra é muito dura, nós não podemos suportar. E o texto vai dizer que muitos abandonaram a Cristo, já não andavam mais com Ele, já não seguiam mais a Ele. Jesus agora olha, ficaram os 12 apóstolos. Jesus vai dizer, não, vocês ficaram porque vocês são escolhidos, vocês são predestinados. Jesus não disse isso a eles. Jesus se vira para os apóstolos e faz uma pergunta para eles. Vocês também vão querer me abandonar? Olha o que Pedro responde. Senhor, para onde ou para quem iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Pedro estava dando uma resposta para Jesus. Jesus, nós vamos te seguir, porque nós sabemos que em ti temos a vida eterna. A escolha é nossa. Não é Deus que força ninguém a pulso. O evangelho tem que ser pregado para o povo ouvir. Quem crê é condicional. Aí encontra a salvação, recebe a graça de Deus e depois de receber essa graça, tem que se esforçar a permanecer e perseverar nesta graça até o fim. Jesus disse isso ou não? Mateus 24, 13. E o texto que eu citei aqui, sobre aqueles que abandonaram Jesus, quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, se eles também queriam abandonar Jesus, você pode encontrar isso aí lá no texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do versículo 60 até o 69. Dá uma lidinha aí para você ver. Esse contexto aí é muito bom. Essa leitura, para a gente vai aprender muito. Sai dessa ideia de que não, os evangelhos é só para o judeu. Vai aprender com Cristo nos evangelhos. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para o que Jesus falava
em relação ao judeu, referindo-se à lei, e o que ele ensinava, no geral, para a humanidade, por meio da mensagem, as boas novas do Evangelho, que ele trouxe. O Evangelho foi trazido por Jesus. A palavra de Deus diz que depois que João Batista foi entregue à prisão para ser morto, Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Ah, não tem o Evangelho do reino de Deus para os judeus e o Evangelho para os gentios. Não, é um só. O Evangelho é um só. O caminho é um só. A porta é uma só. O meio de chegar a Deus é uma só. O meio de encontrar paz, descanso, de encontrar perdão, justificação, é um só, para judeu, para grego. E isso nós aprendemos, nós conhecemos, através da mensagem do Evangelho, que é as boas novas de salvação, que Deus enviou para o homem, através do próprio Jesus. Então aprenda o que é graça. Jesus, por ele veio a graça de Deus, o favor, para o homem perdido se encontrar com Deus, para ter salvação. Veio através de Jesus no sacrifício dele. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Essa verdade é tudo aquilo que Jesus ensinou, que o povo estava privado lá no Velho Testamento, não tinha o conhecimento, porque Deus fez agora um novo pacto, abolindo o velho, aonde ele agora, nesse novo pacto, ele dá ao homem o conhecimento, por onde o homem vai encontrar remissão de pecado, salvação, reconciliação com ele, por qual caminho e qual porta o homem vai entrar para chegar a ele. Isso foi revelado por Jesus no Novo Testamento. A verdade é essa que Jesus trouxe para o homem entender, compreender como chegar a Deus, que estavam perdidos, estavam desviados, estavam sem entendimento de Deus, porque todos se perderam o entendimento. E Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Não foi só judeu, toda a humanidade se perdeu da direção do seu Criador. O que diz lá em Salmo 14, se fizeram inúteis, se fizeram imundos, com entendimentos abomináveis, com suas práticas, com seu conceito de Deus, se fizeram imundo. Jesus Cristo foi quem trouxe a verdade para ensinar o povo como chegar a Deus, qual o meio de salvação, como ter a remissão do pecado, como se justificar. E os judeus, eles tinham que entender que aquilo que era pedido na lei era simbólico, figurava, apontava para Cristo. E Cristo agora cumpriu todo o rito da lei, está em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei para os judeus. E Cristo é o cumprimento da justificação do pecador que estava condenado pelo seu pecado, para ele ser salvo. Jesus é o único caminho para qualquer ser humano, raça, classe, nação. Jesus é o único meio, singular, exclusivo e eterno. É a graça de Deus para quem crê e perseverar até o fim. Olha o que diz para encerrar. Para você entender uma coisa aqui, para finalizar essa instrução, falando um pouco sobre a graça, ensinando um pouco sobre essa verdade. A graça não é como muitos estão ensinando aí não. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer dentro do conhecimento da verdade do Evangelho. Ah, mas ele pregou para os judeus, essa carta foi direcionada aos judeus. Foi sim, para mostrar aos judeus a verdade do Evangelho, que é para toda criatura. Deu para entender? Então, os judeus, eles foram ensinados a ver e conhecer a verdade que veio por Jesus Cristo. Essa verdade que faz ele entender por onde ele vai ser recebido por Deus, o caminho, o meio e a porta para ele entrar na presença de Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus. É muito interessante isso aqui, gente. A gente lê a palavra, buscar meditar, entender. Quando não compreender, orar. Senhor, Espírito Santo, abre o meu entendimento, me ajuda a compreender a tua palavra. Eu quero ser liberto, eu quero andar na verdade, eu quero estar em comunhão contigo, na tua presença, e eu só posso isso dentro da tua palavra. Me ensina, ore com o coração. E a palavra de Deus diz que ele dá sabedoria a quem pede a ele. Ele não lança em rosto. Peça a Deus entendimento. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 3, versículo
Versículo 6. Mas Cristo como um filho sobre a própria casa. Qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Existe um fim. Não chegou ainda. Existe um fim. Olha o que diz aqui também no versículo 13. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firme o princípio da nossa esperança, da nossa confiança até o fim. O fim vem, ainda não veio. O fim vai se dar ou com o arrebatamento ou com a morte do corpo. É o fim da vida humana aqui. Mas enquanto não chegar nenhum desses dois acontecimentos, nós, igreja, cristão, que estamos na esperança do encontro com Cristo, temos que perseverar, irmão. Foi o que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. Jesus disse, ser fiel até a morte. O fim se dará ou com a morte ou com o arrebatamento, para aqueles que estão em Cristo receber a vitória eterna que está guardada, reservada para nós alcançar neste grande dia, ou com a morte ou com o arrebatamento. Deu para entender? Então, gente, cuidado com os ensinamentos que vocês estão tendo aí, tanto aqui no Face, como no YouTube, como em qualquer rede social, como dentro de igreja, como na rua, no ônibus, no metrô, pessoas que estão aí se fazendo pregador e levando doutrina de demônios, levando o evangelho anátema, pregando mentira, trazendo profecia, revelação, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Cuidado! A palavra de Deus nos adverte de que, se alguém vem até nós e não traz a doutrina de Cristo, não recebais. Se alguém vem até nós pregando um outro evangelho, que não foi aquele que os apóstolos pregaram, não receba. Cuidado, não importa quem é, nós temos que ouvir, praticar e submeter-se à palavra de Cristo, o evangelho, a doutrina. Seja qual for o homem que não estiver pregando, ensinando essa doutrina, estiver trazendo uma interpretação, uma linha de pensamento, uma doutrina paralela, não receba. Cuidado, o que está em jogo aqui não é você ser dessa igreja ou daquela, não é você ser mais crente do que o outro. O que está em jogo aqui é a salvação da nossa alma, que vamos alcançar no final da nossa fé. Foi o que disse Pedro escrevendo na sua carta universal, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da salvação, aliás, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Dá uma olhadinha aí nesse texto, dá uma olhadinha aí na Bíblia inteira, nas cartas, e você vai aprender muito de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, meu compromisso é pregar a verdade do Evangelho, nada além dessa verdade. Não estou aqui preocupado em ganhar like, em ganhar visualização, em ganhar seguidores, em me apresentar, em ser popular. Eu estou aqui cumprindo o meu ofício. Ministro da verdade do Evangelho, pregador, chamado por Deus, vocacionado para tal ministério, estou cumprindo o meu ministério. Como disse Paulo a Timóteo, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista, que é evangelizar. Evangelizar é ensinar a verdade do Evangelho, as boas novas a todos. Amém? Que Deus continue vos abençoando. Até a próxima live de instrução aqui na minha página no Face. E daqui eu transmito, publico para o YouTube, para o Kawaii, para o Message, para o Zap e todos os meios de comunicação que eu tenho acesso. Estou levando a exposição da palavra de Deus para dar luz e entendimento aos simples.